Oi, pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui agora. A gente vai falar sobre um tema muito interessante hoje, que é sobre futuro. Tá? Eu queria agradecer muito a organização do pessoal da Campus Party. Tá? Eu queria colocar a minha tela aqui. Eu acho que talvez alguém possa me... Isso. Obrigado. E a gente vai falar sobre um tema que é muito intrigante, intriga muitas pessoas, que é sobre o futuro, tá? Ah, vamos lá. Quando a gente fala de futuro, a gente sabe que há uma relação muito grande com uma quebra de paradigma, né? Qual a gente não tem tempo de se preparar, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui, tá bem? Deixa eu me apresentar antes, tá, pessoal? Eu me chamo Pedro Thompson, eu sou fundador da Orbits Technology, é uma empresa especializada em desenvolvimento de software e consultoria de tecnologia também. Eu atuo há mais de 10 anos com gerenciamento de projetos, sou entusiasta de novos negócios, de futurologia, de tendência de mercado. Tenho formação em análise de sistema, pós-graduação em engenharia de software e estamos aí, né? Eu coloquei esse QR Code aí, que ele dá para o meu Linktree. Então, se você quiser, de repente, me acompanhar nas redes sociais, aí estão meus links, tá bem? Aqui embaixo tem também, se de repente seu celular não funciona direitinho. Aqui embaixo tem aqui as redes sociais para você seguir, dá um follow ali no Instagram também, eu acho que vai ser da hora. Pessoal, eu entrei mais cedo um pouco, porque a Débora teve um problema técnico, o pessoal pediu para eu avisar aqui, tá? Então ela não vai poder entrar agora, né? Eu estava aqui acompanhando por trás também, sentindo a dor de não ter conseguido entrar. Realmente foi um problema técnico que aconteceu, tá bem? Então vamos lá, caminhando aqui. Bem, enfim, né? O que é futurologia? Né? O que é futurologia? A futurologia é a ciência que estuda macro-revoluções, né? Se não, como é que o consumo está mudando com esse crescimento exponencial da sociedade por meio de relação entre pessoas, negócios e tecnologia. Então, a gente sempre tem que lembrar dessa tríade, tá? Pessoas, negócios e tecnologia. Né? Nessa palestra que eu vou dar aqui agora, eu vou separar em duas partes, tá? Que são as macro-revoluções já estabelecidas, que é a internet, a manufatura aditiva, que é um termo genérico para se falar de impressoras 3D, a realidade virtual e mista, e robótica, né? E a respeito das macro-revoluções emergentes, que daí é que é super interessante, são coisas que a gente está vivendo agora, essa transição, é inteligência artificial, cyber sapiens e pós-humanismo, que é bem da hora também. Eu vou detalhar cada tópico desse, tá? Que vocês estão vendo aí no slide, tá bem? Então, vamos lá. A gente já entendeu, de fato, o que é futurologia, né? A futurologia, ela não prediz o futuro, mas ela é interessante porque ela cria radares de futuro para que a gente possa escolher qual é o futuro que a gente quer criar. Uma coisa relevante para a gente trazer, que é muito visível nos dias de hoje, são, não sei se vocês já viram, mas são, por exemplo, robôs que preveem o que é que vai acontecer com o mercado financeiro, por exemplo. Tá? Pode ser que aconteça, sim. Pode ser que não aconteça, sim, também. Mas as probabilidades ali, com base na quantidade de informações que esses robôs têm, essas inteligências têm, então isso acaba dando uma base muito grande para que o humano ele realmente possa seguir essa tendência apontada por uma máquina ou por um estudo, enfim. Então, futurologia basicamente é isso. Né? E falar sobre tendência nos obriga a ter pontos de referência, né? Sabendo que a observação ela é a base do conhecimento. Então, não é possível a gente compreender o futuro sem antes conhecer o passado e também conhecer o presente. Tem uma outra palestra que eu falei um pouco sobre, principalmente nesse momento de crise, que eu falei um pouco sobre como que a gente, em 3 guerras que existiram, o que é que saiu de positivo, né, em relação à guerra. A gente sabe que, obviamente, a guerra ela traz muita coisa negativa,
mas por trás dos panos ali, momentos de crise, muitas vezes fazem com que a humanidade se adapte, tá? E essa é a relevância aqui que eu estou trazendo. Uma das guerras mudou a forma como as pessoas conservavam produtos, conservavam leite, então surgiu o leite condensado aí, podendo chegar em lugares remotos até, inclusive. Teve uma outra guerra que, a partir dela, surgiu o sonar e a leitura por radiofrequência, que é amplamente utilizada hoje. Hoje a gente, fruto disso, até a gente consegue fazer pagamentos com aproximação, ou RFID, coisas do tipo. E teve uma outra guerra também, que o fruto dela foi uma super máquina, que foi a base ali, os primórdios para a análise de dados, né, para o que a gente está vivendo até hoje, que é BI, né, Business Intelligence, para analisar dados. Então, era uma máquina ali que começou a fazer devagarzinho ali, enfim. Então, vamos lá, seguindo. Só um parênteses em relação a isso. Tem uma série chamada Westworld, que ela é bem disruptiva em relação à tecnologia. Como ela fala muito de tecnologia, ela é da HBO. Eles trataram esse assunto sobre predições através de uma máquina, através de um robô, que é essa bolona aí que você vê, que tem na série, e ele tem informações, criaram um jogo onde captaram informações de várias pessoas ali, enfim, e ele começou a aprender a predizer o que ia acontecer com cada pessoa, com base no comportamento, informações que foram dadas como input ali. E a partir daí, esse robô começou a dizer o que ia acontecer com as vidas das pessoas no futuro. Isso causa uma revolução, aí, enfim. Recomendo essa série Westworld, para quem realmente é interessado em tecnologia, né? E, enfim. Então, vamos falar sobre o primeiro ponto da macro-revolução, das macro-revoluções estabelecidas já, né? Uma a gente já conhece, que é a manufatura aditiva. A manufatura aditiva ficou conhecida como a impressão 3D, né? E as empresas hoje, elas realmente vão ter que analisar, né, como que elas vão lidar com os consumidores, porque futuramente, hoje a gente já vive isso, né, a gente viu muito isso no começo da pandemia até, muitas pessoas imprimindo máscaras em casa, né, e disponibilizando para outras pessoas apenas o mapa, o arquivo da máscara, para que outras pessoas pudessem também fabricar outras máscaras. Então, a gente já viu isso um pouco, então isso é algo disruptivo que a gente está vivendo, assim, de certa forma, está engateando para a população em geral, mas já é muito avançado dentro de empresas, tá bem? Enfim, então, vamos lá. Em 2012, já existiam impressões de pizza, isso eu estou falando de 2012, gente, tá? Já faz tempo. Pizzas, hambúrgueres, biscoitos, enfim. Em 2014, foi impresso um carro inteiramente em 3D, durante um congresso de tecnologia. Em 2015, foi impressa uma semente que foi plantada, germinada e comida. Vê que surreal, né? Isso é 2015, isso não é nenhum presente, isso já é o passado, se tratando de tecnologia. Em 2017, a MX3D, que é uma empresa holandesa de Amsterdã, ela criou uma ponte que se auto-imprime. Tá? Isso se chama, pode se chamar também de contour crafting, né, que é a construção por contorno, que existe, né, um projeto que foi financiado por uma universidade que fica na Califórnia, acredito, tá? É isso, no sul da Califórnia, e a NASA, inclusive, está avaliando a construção por contornos como um método para a construção de bases para a colonização de Marte e da Lua, junto com a SpaceX. Tá? A SpaceX, acho que vocês devem ter acompanhado, a SpaceX fez o primeiro lançamento agora de uma nave que ela vai até o espaço e ela volta. Então, é com a intenção, sim, desse lançamento, com a intenção de abrir o espaço para exploração turística da Lua, enfim. E até 2025, eles estão querendo mandar um homem para Marte, para começar um processo de colonização de Marte. Então, de repente, a gente pensar em manufatura aditiva, pensar em impressoras 3D, isso é super interessante, porque, de repente, não vai ter necessidade do homem estar ali se submetendo a um ambiente, a um espaço hostil, quando você pode ter máquinas ali fazendo esse trabalho. Tá? Então, isso acaba sendo bem
interessante. Tá bem? A SpaceX é desse cara daqui, é do Elon Musk, que a gente vai falar dele algumas vezes, tá? Eles que fizeram essa parceria, né, com a NASA, com esses planos de colonização, e é falado numa série que você pode encontrar no Netflix chamada Mars. Tá? Essa série é extraordinária, porque é um documentário, mas você consegue encontrar também lá, né? Eles fazem eles mudam, né? Intercambiam com uma novela, então com um seriado mesmo, filme com atores interpretando ali. Então, no meio do seriado, de repente você vê o presente, o que é que eles estão querendo fazer, enfim. Então, o pessoal é entrevistado ali. Isso acaba sendo interessante para você conhecer quais são os próximos passos. E ele explica exatamente como é que é esse projeto de trabalhar com manufatura aditiva na Lua, manufatura aditiva em Marte. Que basicamente você imagina, de repente o pessoal está numa base lunar e precisa de uma ferramenta, né? Então, de repente, aqui na Terra se fabrica essa ferramenta em 3D, se manda para lá, né, remotamente para uma máquina que imprime essa ferramenta lá, utilizando alguns materiais que, enfim, que eles teriam disponíveis e, de repente, os astronautas, né, funcionários ali da SpaceX poderiam utilizar para poder estar fazendo ali toda a construção de novos materiais, tá? Então, super interessante isso daqui. Já adiantando, em 2019, uma bioimpressora 3D imprimiu um órgão que sangra, se move e tem texturas reais. A previsão é que até 2030 a gente possa imprimir tecidos completamente perfeitos para implantação em nosso corpo. E talvez até antes, tá? Eu acredito que antes de 2030, mas a previsão está realmente com essa base aí, tá? Tem uma série de aplicações, tá? Reparos de crânio, você imagina você poder imprimir uma parte de um osso, enfim, alguma coisa do tipo. Diagnóstico através de réplicas de órgãos do corpo, transplante de órgãos, impressão de pele, substituição de tecidos, enfim. Então, a gente até vê aqui, tá? Esse foi um coração que foi feito, então ele tem colágeno, ele se integra, enfim. Só tem um problema, tá? Porque esse órgão, as células dele, elas não se interagem, tá? Elas se contraem, mas elas não estão trabalhando em conjunto ainda. Então, a previsão desse projeto, que foi realizado em Tel Aviv, Israel, que já foi impresso esse coração, é de que até 2022 sejam feitos vários testes e que realmente consiga haver uma interação. Essa semana, alguém, eu não li a matéria por completo, mas eu acho que foi antes de ontem, eu fiquei sabendo que conseguiram imprimir um órgão, não sei se foi um rim ou se foi um fígado, completamente compatível com o corpo humano. Tá bem? Eu, no final dessa palestra aqui, eu vou dar para vocês um link, tá? Que nesse link tem todas as referências que eu abordo aqui, tá? Todas as matérias, vídeos também, acaba sendo bem interessante. Vamos lá. Uma das coisas também que a gente viu, que já é feito hoje em dia, é transplante de rostos. Vou ocultar a imagem aqui para que a imagem é forte um pouco, então para não ter ninguém ter alguma reação aí. Mas você misturando esse transplante de rosto de alguém com impressão 3D, então a gente já começa a ver algo bem legal, né? Que é você conseguir criar um rosto mais real, ou de repente alguém tem um problema. Tecidos hoje já são quase compatíveis, então de repente você imprimir parte de um tecido e colocar numa pessoa, então isso é interessante. Um ponto relevante também em relação a isso é que, se você for pensar direito e a gente está imprimindo órgãos, então a gente começa a perceber que o mercado de transplante de órgãos ele vai mudar completamente nos próximos anos. Então, a tendência é que os hospitais, ao invés de esperar uma pessoa falecer para poder fazer o transplante de um órgão daquela pessoa, os hospitais, de repente, vão ter salas, assim como tem de radiografia e outras coisas, eles vão ter salas de impressão de órgãos. Então, está se precisando de um órgão tal, está se precisando de um coração, está se precisando de alguma coisa, vai lá e coloca na impressora para a impressora imprimir, extremamente compatível com aquele ser humano ali que está precisando e de repente fazer o encaixe ali daquele órgão, né? E as possibilidades são muitas. Imagina a quantidade de vidas que vão ser salvas, né, numa situação como essa.
Outra possibilidade de mercado, aí a gente analisando as tendências, tá? Outra possibilidade que a gente vê também é, de repente, não dentro dos hospitais, mas se ter empresas, sim, que forneçam esses órgãos, tá? E, de repente, quem está andando hoje, trabalhando em cima disso, com certeza está à frente de um mercado na área de saúde altamente valoroso, valioso. Bem, enfim, né, como eu disse, as empresas elas vão ter que repensar qual o papel dela na vida dos consumidores, tá, com base nessa primeira macro-revolução que eu falei aí, que já está estabelecida. A próxima macro-revolução é a realidade... Deixa eu botar aqui o meu computador. A próxima é a realidade virtual e a realidade mista, né? Existe uma diferença entre as duas, tá? É uma macro-revolução, sim. Para mim, a sensação que eu tenho é que está engateando ainda, as duas estão engateando, mas corporativamente, eu vou mostrar para vocês aqui que já está sendo muito utilizada. Está engateando para o público em geral, mas para fins de negócio, militares, isso já está extremamente avançado, né? A realidade virtual, ela é uma tecnologia, basicamente, eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas ela basicamente consegue, o exemplo disso, né, para que vocês ficarem mais, entenderem melhor, são aqueles óculos que a gente coloca o celular ali dentro e a gente consegue imergir em um mundo 3D, né? Então, o uso já é comum, mas para mim ainda não é tão encontrado, né? O pessoal usa mais como brinquedo, muita gente usa como brinquedo, algumas pessoas usam para fazer reuniões que dá para fazer ainda por vídeo, enfim, mas a gente está evoluindo e esse é o processo mesmo de evolução, né? Então, é uma imersão 360 graus, à medida que você se mexe, aquele cenário ali acompanha os seus movimentos também. Mas, vamos vendo. Um ponto importante compreender, né, em relação a ser uma tendência, é saber o que é que as pessoas querem, submetendo o produto ao mercado e evoluindo esse produto conforme as tecnologias e exigências dos consumidores expandirem também. Em relação à realidade mista, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Pronto. Em relação à realidade mista, ela é uma tecnologia diferente da realidade virtual que insere objetos virtuais no mundo real e permite a interação com esses objetos. Então, trazendo para a prática, é como se você, em vez de colocasse um óculos que bloqueia a tua visão do mundo real, você colocasse um óculos que ele é transparente e que ele insere objetos no teu mundo real, objetos virtuais no teu mundo real, tá? Então, enfim, se tratando de conhecer os consumidores, olha que interessante isso daqui, né? Falando de realidade virtual, né? Por ser mais acessível, ter o uso mais comum, as empresas tentam emplacar, né? A acessibilidade dela foi evoluindo. Então, antes você usava esse óculos, né, com um controle ligado Bluetooth, alguma coisa do tipo. Depois foi evoluindo para esses controles, né, que você estica o braço, enfim, e ele faz a leitura através de um giroscópio da distância que está o teu braço, você consegue ver o seu braço virtual se mexendo ali, você interagindo com aquele mundo virtual usando botões. Mas aí a gente vê que a acessibilidade ainda é um limite, tá? E as empresas começaram a pensar nisso, né? Se a gente for pensar também, o que é que está se usando hoje no mercado, né? O que é que está sendo feito hoje? O Facebook fez um lançamento do Facebook Space, já faz um tempo aí, onde você pode entrar com esses óculos e com esses controles também, e você pode interagir com outras pessoas, é bem interessante, né? Você consegue desenhar, você consegue navegar para lugares reais que existem, né? E de repente entregar coisas às pessoas, você consegue fazer uma videoconferência também nesse universo aqui de cima, tá? E aqui embaixo a gente vê um outro projeto do Facebook, que é o Facebook Horizon, né? Esse Facebook Horizon é mais novo, né? A diferença aí de evolução dos dois acompanhou a evolução do hardware também. O Facebook, quando lançou o Oculus Connect 6 VR, ele já veio com esses sensores aí de mão,
né, do teu corpo, sem você precisar segurar um controle. Então, a gente já vê o mercado evoluindo em relação à necessidade dos consumidores, tá? E é surreal isso, você pensar que você não vai precisar, de repente, estar segurando um controle para poder você estar interagindo ali, uma leitura das tuas articulações ali para estar pegando objetos. Isso é bem legal. Eu coloco os links desses vídeos aí também no link que eu vou disponibilizar para vocês no final. É uma coletânea de links lá e vocês vão poder ver isso em movimento, tá? Bem interessante. E o que é que vem por aí? Tá? O que é que está sendo trabalhado hoje em dia? Está sendo trabalhado o teletransporte social. Ele é chamado assim mesmo. Onde, de repente, você coloca um óculos, você não precisa, como nessa imagem que está mostrando, de luvas, tá? Você não tem necessidade de luvas, o óculos já faz tudo para você, mas ele consegue reproduzir a tua imagem dentro de uma realidade virtual. Isso é super interessante também, porque você vê como que era antes, né? Tipo, os bonequinhos ali, você desenhava seu avatar e agora você não precisa mais desenhar. Botou o óculos, ele já faz a leitura e à medida que você fala, essa tua projeção, ela é exibida para outra pessoa. Aqui embaixo, eu coloquei um print, tá, de uma conversa virtual, tá, que foi realizada entre duas pessoas. Também tem no link que eu mostro lá no final os vídeos. E aqui é o óculos, como é que ele é, tá? São óculos que não tem nada ali, um óculos na frente, que ele vai reconhecendo a tua face ali e projetando. O interessante é o nível de detalhe das expressões. Você vê aí no meio de uma conversa, tá? Colocando aqui para frente e para trás, para vocês verem como que projeta em 3D o rosto de uma pessoa. Show de bola, né? Então, a gente já começa a ver uma imersão super legal. Repetindo o que eu falei, usabilidade é um fator determinante. Né? Capacete, mãos, essas coisas são muito chatas de utilizar. Eu acredito que isso um dia vai ser realmente diminuído bastante para que as pessoas simplesmente coloquem um gadgetzinho de repente aqui no meio dos olhos ou na orelha ou alguma coisa do tipo e ele já faça um mapeamento ali do corpo utilizando alguma tecnologia que eu desconheço até então. Ok? Partindo para a realidade mista ou realidade híbrida, que é a realidade onde a gente mistura dois universos, né, tipo, o universo real com elementos virtuais, tem algumas observações em relação a ela. Ela ainda é cara, as pessoas, apesar de aproximar no ambiente virtual, as pessoas, por ser inacessível, as pessoas não estão utilizando, então ela está evoluindo mais no ambiente corporativo, o que é legal também. Esse aí é um exemplo de um óculos, esse é um óculos da Microsoft chamado HoloLens. E o que é legal também é que aí a gente já passa a partir para uma macro-revolução que está emergente, que é transformar o humano em super-humano. Né? Então, ela expande a visão de um humano. Né? Aqui é um exemplo de como uma pessoa vê quando está com esse óculos. Isso aqui é um menu, tá? Que ele fica flutuando, né? E aqui é um aplicativo. Né? Então, cada telinha dessa que você vê é um aplicativo. Tem um vídeo bem legal que ele mostra, inclusive, um cara numa sala e o aplicativo que ele abre é um Netflix e ele prende na TV e ele sai andando. E quando ele olha, tá lá a TV gigante, ele consegue aumentar, enfim. É bem legal. É possível você colocar objetos em cima de uma mesa e tal, e todo mundo que tiver com aquele óculos, no mesmo ambiente, consegue ter a mesma visão do mesmo cenário. E aqui um exemplo, né, de 3 pessoas, isso é um exemplo real, 3 pessoas utilizando óculos, e já existe esse aplicativo, que é um corpo humano transparente, que num ambiente de educação da área médica é possível você acessar, né, várias partes do corpo, enfim. Então, você imagina que no ambiente de tecnologia, que é diferente do ambiente da medicina, por exemplo, a gente consegue testar as coisas que a gente aprende. Né? Eu consigo, de repente, eu quero fazer um teste de um software, eu consigo testar, se deu errado, eu recomeço. Mas no ambiente da saúde, por exemplo, você não pode testar, fazer uma cirurgia, se der errado, você recomeçar. Mas, de repente, nesse ambiente aqui, é possível, sim. Aqui, uma virtualização também de holografia. Isso já existe, isso é real, tá? Então, uma pessoa com óculos, ela consegue ver uma outra pessoa no mesmo ambiente. Aqui tem algumas câmeras. Eu considero essas câmeras aqui como algo arcaico, né? Mas
é experimental, eu acho que a gente vai chegar realmente num ponto que isso vai evoluir bastante. E vamos ver as aplicações disso na prática, né? O que é que está acontecendo hoje? Hoje, essa matéria aqui saiu em 30 de novembro, final de 2018, dizendo que a Microsoft vai vender 100 mil HoloLens ao exército dos Estados Unidos, né? E aí os capacetes, né? Uma coisa bem interessante é isso, deve lembrar alguém, a, a ficção, né? Se tornando real, né? A vida imitando a arte. A gente vê aí o Homem de Ferro, né? Com aquele capacete ali, e de repente a gente está vendo isso se tornar possível no uso do HoloLens, e de fato se tornou real. A Microsoft vendeu esse projeto, né, para uso militar também, e o pessoal começou, né, os militares começaram a traçar estratégias, vendo um mapa extremamente interativo, né, e de repente os militares, quando vão a campo, eles têm informações do que eles devem fazer em mensagens que aparecem ali no cantinho da tela, ou targets ali mapeados visualmente. Então, isso acaba sendo interessante e está dando ao ser humano uma supervisão. Tá? E se tratando desses pontos que a gente falou aqui, olha que interessante, né? Já deu para perceber o tanto que evoluiu. Mas qual é a evolução, né, que a gente está enfrentando em relação a esse mundo de imersão? Né? A gente começa lá atrás com Atari, com jogos 2D, depois o ser humano começou a brincar ali com jogos 3D, depois surgiu uma evolução de processamento, em paralelo com a evolução gráfica no cinema e jogos, e a qualidade de tudo ficou hiperrealista, a evolução da internet, trazendo velocidade de comunicação e conectando esses mundos, a expansão da banda larga, né, e compressão de arquivos, que é super importante, não é só expandir a banda larga, mas esse trabalho de comprimir arquivos com mais qualidade também é fundamental, comunicação remota entre pessoas, criação de mundos virtuais, que já é possível em jogos, né, e eu mostrei para vocês aqui alguns exemplos também, e o cenário atual é que, ainda assim, a gente sente a ausência de cheiro, de tato, visual e algo mais realista, né, um visual mais realista, impede uma imersão humana mais forte. Né? Então, o que é que eu imagino que vai acontecer? Qual é o cenário futuro? É a inclusão de neurotecnologia, que basicamente é incluir outros sentidos, como olfato, tato, paladar, além de visual mais realista. Então, assim, vamos fazer uma simulação de tendência aqui agora, tá? O que é que provavelmente vai acontecer no futuro? Para criar uma experiência mais imersiva em realidade aumentada, a gente, claro, vai precisar que o ser humano ele esteja ali naquela realidade com 5 sentidos, né? Existe uma vertente tecnológica que trata sobre isso, né? E a neurotecnologia, ela tem influência sobre a compreensão do que as pessoas têm, né? Existem alguns projetos, deixa eu ver o que a gente... existem alguns projetos que já estão rolando em cima disso, tá? E, basicamente, há duas vias para controle total das nossas percepções, que são os sinais de saída e os sinais de entrada. Né? Os estudos atuais, eles já conseguem ler o que o cérebro vê, né? Existe um sensor, e o que é que sente também, né? Que eu acho isso surreal, porque se a gente consegue mapear sentimento, que são outras coisas que a gente consegue fazer. Então, um experimento que aconteceu há um tempo atrás, colocaram eletrodos numa pessoa que estava com uma crise depressiva e começaram a liberar alguns sinais ali para o cérebro da pessoa, e a pessoa, no meio daquela crise, ela, digitalmente, ela foi influenciada a sentir alegria. Então, isso é surreal. Então, a gente já consegue interferir nesses aspectos, tá? Já é possível. Outra coisa também, isso é uma forma de entrada, tá? Uma forma de saída, existe um projeto, eu tenho um amigo meu chamado Rodrigo Dantas, que ele fez um projeto de altíssima precisão para controlar um mouse, através também de sensores que eram colocados no cérebro da pessoa. E, enfim, são projetos assim extraordinários. Tem um também que foi possível colocar sensores no cérebro, na cabeça, né, de uma pessoa, com um sensor similar a esse aqui, e, de repente, mostraram algumas imagens, como uma borboleta, enfim, e na tela mostrou o que é que esses sensores estavam captando. Então, não mostrava a tela ali, certo, não mostrava uma borboleta ali de verdade, tal, mas mostrava algo borrado ali. Mas esses experimentos estão caminhando aí para algo bem interessante, tá?
Ok, a neurotecnologia, em 2015, eu fiz questão de colocar essa setinha amarela aqui, que aqui está uma data, não sei se dá para você ver, mas diz que em 2015 a neurotecnologia quem invadiu seu cérebro, né? E olha que onda esse anunciado aqui. Alguns pesquisadores alertam que, na ânsia para transformar as neurociências em neurotecnologias, muita coisa é balela, né? E, de repente, a gente atravessa o tempo e a gente se depara com essa notícia aqui de 19 de julho de 2019, dizendo: novo tipo de implante restaura parcialmente a visão de deficientes visuais, né? E hoje já tem implantes de 2019, hoje já tem alguns que são muito mais eficientes do que esse, né? O Elon Musk, novamente, ele aparecendo aí, além de ser dono da SpaceX, ele também é dono da Neuralink, que é uma empresa voltada para trabalhar exatamente com neurotecnologia. Ele tem uma ideia de fazer um implante em cérebros humanos, tá? E por que eu estou falando sobre isso, quando eu estou falando sobre realidade aumentada? É porque eu imagino que, futuramente, a gente vai conseguir entrar realmente em universos completamente virtuais, né? E interagir com coisas hiperrealistas com os nossos 5 sentidos, tá? E talvez até mais sentidos, né? Quando a gente começa a falar sobre essa mistura de realidades, e eu vou falar depois sobre uma macro-revolução emergente, que fala muito sobre isso, a gente começa a pensar em sentidos expandidos, né? E, quiçá, já tem um estudo que fala sobre isso, um estudo que fala sobre o controle do tempo, o mapeamento do tempo, né? Então, o que eu imagino é que, futuramente, a gente vai conseguir passar 1 minuto dentro de um ambiente virtual, hiperrealista, e aquilo ali parecer para nós como se a gente tivesse passado um dia, e eu acho que a humanidade vai dar um salto de conhecimento aí. Tá? Isso não é coisa a curto prazo, acho que isso é coisa realmente a longo prazo. Tá ok? Ok, e agora vamos falar sobre a primeira macro-revolução emergente. Tá bom? Então, eu acabei de falar sobre as macro-revoluções já estabelecidas, e agora eu vou falar sobre macro-revoluções emergentes. São 3. Tá? Uma grande tendência, né, é cada vez mais a gente ter mais gadgets tecnológicos conectados ao nosso corpo, como se fosse uma coisa extensiva, ou um relógio, até o próprio celular, que a gente não larga a mão ali, né, sempre ali conectado a gente. Há muitas patentes de extensão da capacidade humana, como exoesqueletos, ou, enfim, uma série de coisas, né, voltadas para essa área. E a gente tem que entender que a criatividade, ela de fato é o requisito para os empregos do futuro, para o trabalho do futuro, né? Tudo que não é criativo hoje já é feito pelas máquinas. Então, a tendência que eu vejo em relação à biotecnologia avançar é para criar soluções humanas baseadas também no ecossistema do nosso planeta. Então, um exemplo disso é a autoidratação, né? Ao exemplo do besouro da Namíbia, tá? Que ele levanta suas asas, né? E ele condensa a água e consegue se hidratar e viver. E já foi criada uma garrafa baseada nele que faz a mesma coisa. Então, ele cria água do ar. Então, você imagina se a gente falando de cyber sapiens, né, que é o ser humano expandido, né, por assim dizer, imagina que, de repente, a gente consiga ter algo acoplado ao nosso corpo, muito menor do que essa garrafona, mas algo acoplado ao nosso corpo que consiga nos hidratar sem a gente precisar fazer nada. Então, manter o nosso corpo ali bem estabelecido. Tá? O que é que a gente tem hoje? A DARPA, ela está desenvolvendo... a DARPA é uma agência americana, né, de defesa, ela está desenvolvendo uma prótese de memória, só para a gente poder entender, tá, gente? Para onde que a gente está caminhando, né? E é um HD praticamente acoplado ao cérebro, um resultado, né, que ele dá de um sistema de memória proteico, uma prótese, que melhora em 35% a capacidade de memorização do homem. Tá? Então, isso já está sendo testado, isso já está sendo desenvolvido. Tá? Então, essa é a ideia do Cyber Sapiens, é a melhoria da capacidade humana. Uma outra coisa também é a possibilidade da gente ter corpo sintético. Então, como eu falei, né, já foi impresso órgãos,
Hoje já é possível alguém que não tem um membro, de repente colocar esse membro, um braço mecânico ali, enfim, né? Mas você imagina que, de repente, com o passar do tempo, a gente, como foi um projeto que aconteceu de um italiano chamado Sergio Canavero, né, que ele já fez testes em animais de transplante de cabeça que funcionaram, tá? Animais com deficiência, enfim, né? E surgiu um voluntário para fazer, um cara que tinha um problema terminal de muscular, né, que se voluntariou para fazer um transplante de cabeça, né? Ele realmente estava em fase terminal e ele iria fazer o transplante de cabeça, enfim. E esse Sérgio, né, junto com um chinês, amigo dele, tiveram excelentes resultados, iriam fazer esse primeiro teste, só que não sei por que o voluntário deu para trás, tá? Então esse teste não aconteceu, mas eles estão agora trabalhando em cima de garantir que haja uma recuperação dos nervos muito maior do que o que eles estavam esperando, né? Então, muito provavelmente, aí nos próximos anos, pessoas que são tetraplégicas, enfim, de repente vão poder ou ser transplantadas ou, de repente, ser transplantada para um corpo completamente biônico, interagindo ali, né, homem-máquina, um pouco bizarro, mas eu acredito que isso também é uma tendência aí para os próximos 30 anos, tá, gente? Passar aqui, vamos para a segunda macro-revolução, que é a robótica. Quando a gente está falando de robótica, isso macro-revolução emergente, tá? Quando a gente está falando de robótica, a gente está falando sobre automação, né? Aqui, como a gente pode ver, existe uma empresa que a Boston Dynamics, que ela, para mim, é a empresa mais avançada na criação de robôs. Então, esses robôs aí, eles, através de giroscópios, eles conseguem se equilibrar perfeitamente, já conseguem interagir entre eles, um abrir a porta, o outro entrar. Também tem um vídeo sobre isso, que eu vou mostrar para vocês ao final. E, enfim, o processo de evolução industrial, para a gente poder entender e falar sobre robótica, antes era muitas pessoas com muitas pessoas, depois ele passou a ser muitas pessoas com uma máquina, trabalhando com uma máquina, né? Depois ele passou a ser uma pessoa com muitas máquinas, e depois passou a ser máquinas trabalhando com máquinas, e com máquinas, e com máquinas, e com máquinas ali. E, para você ver hoje, máquinas fabricam máquinas, né? E a gente também começa a entender que a gente está vivendo, né, um período de revolução industrial também, né? E a quarta revolução industrial é uma expressão que ela engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados, e utiliza conceitos de internet das coisas, cyberfísicos, computação na nuvem, integra tudo, e a partir dali a gente começa a ter máquinas ficando mais inteligentes e trabalhando ali de uma forma mais interessante. Vou puxar esse slide aqui. Ok, falando sobre IoT, internet das coisas, eu imagino que a gente realmente está acostumado a utilizar gadgets. Hoje já é extremamente acessível a gente chegar em casa e falar com uma máquina, né, e de repente a gente dá um comando para acender luzes, apagar luzes, enfim. Tá? Vamos lá. E a gente vê também, falando sobre essa macro-revolução, que é a robótica, isso saiu aqui no dia 16 de abril desse ano, falando que o RAP inicia suas primeiras entregas com robôs. Isso aconteceu em projeto piloto em Medellín, na Colômbia. Foi exatamente em abril, abril. Começou com 15 robôs, esses robôs fazendo aí 120 ordens, né, 120 entregas por dia. Tá? Então, isso começa a ser surreal. Acho que preocupa, talvez, o pessoal que trabalha com entregas, com delivery, mas isso realmente é fato. Tá? Como eu tenho um pouquinho de tempo, vou seguir aqui para falar sobre a última macro-revolução emergente, que é a inteligência artificial. Acho que talvez tenha mais uma. Isso. E quando a gente fala de IA, a gente está falando de dados, né? Muitos dados. A gente hoje está vendo isso no período da pandemia. Hoje, a gente está sendo monitorado constantemente, né? E eu vou dar um exemplo aqui que eu recebi um dia, logo quando começou a pandemia,
um aplicativo aqui da minha cidade pedindo para eu preencher como é que estavam meus sintomas. Isso, de repente, alimenta não só os dados da minha cidade, como também os dados da OMS, e isso fica disponível para o Google, né, para as pessoas poderem lidar com dados e poderem fazer previsões, né, inclusive de volta, com tendência. A gente tem visto muito na TV como nunca antes, quanto que a gente é rastreado. Se tratando de inteligência artificial, a gente vê também os carros autônomos que já têm uma visão, muitas vezes até mais eficiente do que a humana em relação à resposta. Eles conseguem ver coisas, ler um sinal, ver quando tem uma pessoa passando, um objeto, e frear, enfim, com um tempo de resposta coerente ali. E o que é interessante, que isso aqui não é tão inacessível, né? A gente consegue ver, por exemplo, a Microsoft, ela libera um serviço para quem é desenvolvedor de software para fazer leitura, né, de objetos e identificar o que cada objeto é. Então, é super interessante isso daqui também, né, uma API de pesquisa visual computacional que eles têm lá. E, se tratando de inteligência artificial também, tem um filme que ele fala sobre isso, que ele fala sobre o teste de Turing, né, que é um teste que avalia, né, se um computador, de fato, ele consegue fazer o jogo da imitação, se ele consegue se passar por um humano. E isso aconteceu recentemente. O Google ele lançou um assistente, tá, que é o Google Duplex, que faz uma conversa. Você simplesmente pede para esse assistente fazer uma ligação para uma cabeleireiro, por exemplo, marcando um horário, e esse cabeleireiro, esse assistente, ele liga para esse cabeleireiro e ele fala com o cabeleireiro como se fosse um humano. Isso foi apresentado ao vivo, achei super interessante. Eles colocaram 2 exemplos, né? Um dos exemplos, no primeiro, quando o assistente do Google pergunta se pode fazer um agendamento, a atendente humana, ela responde, claro, me dê um segundo. E o assistente do Google fala, aham, né? Então, assim, extremamente humanizado, e no final das contas, o humano não soube que era um robô. Então, o que é que foi isso, se não um teste de Turing, de fato, positivo, né? Aplicado e positivo. A Samsung lançou também algo muito parecido, só que com telas, com humanos, tá? Onde você pode interagir com médicos, enfim, algo bem interessante. E a última macro-revolução emergente é o pós-humanismo, onde a palavra-chave daqui é transcendência. Já estou concluindo. E é a fusão do que é tecnológico, natural, biológico e artificial. Eu entendo que, nesse momento, a gente já vai estar em plena simbiose com gadgets, né? Então, a gente vai ser o momento que a gente menos vai notar a tecnologia e que mais vai existir tecnologia. Então, você imagina que dentro de nós a gente vai ter nanorobôs para melhorarem as nossas conexões ou para identificarem problemas, para fazerem conexões entre nervos ou para consertarem um osso ou coisa do tipo, ou se de repente você quiser se conectar com alguém, você simplesmente pensar em se conectar com aquela pessoa e aquilo ali, de fazer uma conexão com aquela pessoa, isso vai acabar acontecendo também, tá? Isso a longo prazo, eu acredito. Mas, qual é o nosso papel diante disso tudo? O nosso papel, ele é... a gente tem que imaginar, né, que se em algum momento a gente está num mundo onde a gente faz perguntas como, cara, o que é que eu posso fazer? O que é que alguém pode fazer? Se existe algum problema e a gente, de repente, não consegue resolver, ou a gente vê que algo está sendo feito de uma forma errada, eu entendo que no pós-humanismo a gente vai conseguir responder essas perguntas se a gente conseguir trabalhar a partir de agora. Eu acho que nós somos esse alguém, seja lá se você é um produtor de conteúdo, seja lá se você é um desenvolvedor de software, a gente tem que criar algo para que possa melhorar a humanidade de uma forma extremamente assertiva, tá bem? Então, se considere alguém que pode construir um futuro melhor para que a gente possa viver com mais harmonia e sustentabilidade entre todos, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu deixo aqui para vocês uma frase do Bill Gates, que ele fala: considero que no próximo século, se tivermos sorte, contaremos com um panorama mais global, deixar de pensar que sim, isso é bom para o meu país, e pensar no mundo em grande escala. Então é isso, gente. Agradeço muito a oportunidade do pessoal da Campus Party, né? Realmente foi muito bom ter estado aqui.
O pessoal do backstage está arrasando também, tá? E é isso, gente. Um abraço para vocês, me segue aí nas redes e tamo junto.